Olá, queridas e queridas, boa tarde. Estamos aqui de volta com a nossa conversa mensal, com o nosso estudo. E hoje eu sou Jacinta Carvalho. Sempre esqueço de me apresentar porque todos os que escutam sempre já me conhecem, mas há de haver outros que ainda não conhecem, não é? Hum. Então, sou Jacinta Carvalho e vim falar com vocês sobre as tempestades da alma e as posturas humanas diante do sofrimento. Vamos fazer aqui uma análise à luz do Espiritismo e também vamos trazer algumas pinceladas de posturas psicológicas, analisando esse quadro muito conhecido, que é a Balsa de Medusa. Nós vamos abordar alguns tópicos que eu sempre resumo para a gente não se perder, que a balsa pode representar as tempestades da alma. Vamos trazer o contexto histórico, afinal, que quadro é esse, né? A balsa como símbolo de travessia, as posturas corporais que representam o despertar da consciência, a dor que testa os nossos limites, o naufrágio, o que que ele representa? Colapso na nossa vida do ego, da ilusão, e por fim a esperança no horizonte, né? Então a ideia central desse tema é que a prova revela o homem, não para condenar, mas para nos educar. E o Espiritismo, ele nos convida a entender o ser humano por dentro, não com as suas posturas externas, mas o que é que dentro de nós gera essa postura externa? O pensamento, a emoção, a vontade e a responsabilidade. E por que que a gente vai olhar esse quadro num contexto, num centro espírita? Porque nós podemos utilizá-lo como um estudo de laboratório. Ele revela paixões, instintos, virtudes e escolhas que nós podemos fazer em situações limite. Nessa imagem da balsa de Medusa, nós vemos corpos vivos, mas exauridos. Alguns imóveis, outros sem direção, muitos entregues à própria dor. No olhar espírita, essa cena ultrapassa o episódio histórico e se transforma numa metáfora potente do estado das almas encarnadas que ainda respiram, caminham e convivem, mas que espiritualmente se encontram adormecidas ou paralisadas pela dor. Então, eu vou deixar aqui essa imagem na tela para falar para vocês sobre o contexto histórico, tá? A Balsa de Medusa foi pintado pelo artista Theodore Géricault entre 1818 e 1819, e hoje ele está no Museu do Louvre. Esse artista escolheu retratar um fato muito recente e chocante da época dele, o naufrágio da fragata francesa Méduse, que ocorreu em 1816. E o drama de cerca de 150 pessoas que foram deixadas numa balsa improvisada à deriva por 13 dias. E olha que foi no Mediterrâneo. E houve uma morte em massa. Dessas 150 pessoas, restaram apenas 15 sobreviventes. E esse artista, ele fez uma pesquisa muito extensa sobre esse acontecimento e resolveu pintar o quadro por dois motivos. Um, como denúncia e impacto público, porque ele descobriu que o comandante dessa embarcação tinha sido apenas uma pessoa indicada, porque era conhecida de alguém, mas não tinha realmente experiência e prática, e que esse episódio virou um escândalo nacional e foi entendido como símbolo de abandono e incompetência, onde a França estava vivendo, né? Um contexto sensível politicamente com a França pós-Napoleão. E a investigação que ele fez foi quase documental. Pesquisou obsessivamente o caso, conversou com sobreviventes, reuniu estudos para construir uma imagem que fosse ao mesmo tempo realista e moralmente perturbadora, como se ele dissesse: olhe o que somos capazes de fazer e sofrer quando abandonamos a nossa postura humana, tá? Então, na balsa, vocês veem da esquerda para a direita corpos deitados, abandonados, caídos, alguns quase no mar. Um homem que tem uma capinha vermelha segurando uma criança, aparentemente um jovem. Outras pessoas de mãos levantadas. Tem bem no cantinho ali perto do mastro um homem tapando os ouvidos.
um outro que olha para trás, chamando os companheiros e aponta para frente. E, por fim, lá na frente tem dois que estão acenando com uns panos, um vermelho e outro branco. E lá no pontinho, aqui, se é que vocês conseguem ver, minúsculo, está a silhueta de uma embarcação, que é considerado que era o navio Argos, que acabou por resgatar alguns desses sobreviventes. Então, partindo dessa imagem, que foi criada com tanta força e com tanto simbolismo, nós vamos procurar entender um pouco mais sobre esse comportamento humano, porque o que a gente expressa por fora é o que nós estamos sentindo por dentro. A nossa postura mental, emocional e espiritual é o que vai ser mostrada por fora. Então, nesse quadro, as posturas são simbólicas. Cada corpo veste um personagem, um modo de reagir à crise. E a força do quadro é mostrar, numa imagem só, uma gama inteira de respostas humanas coexistindo na mesma tempestade, tá? Falando dos corpos caídos, inertes, eles representam a rendição ao desespero. Então, na parte inferior, a gente vê figuras entregues, corpos tombados, alguns que podem estar até sem vida. Eles representam aquelas pessoas que, diante da dor, desistem internamente. São aqueles que perdem a esperança ou se entregam ao desânimo ou à culpa profunda. E espiritualmente, são as almas que se fecham para a luz, recusando a possibilidade de transformação interior. Então, do ponto de vista espírita, nós podemos ver essas imagens como espíritos que, diante das provas, se deixam vencer pela desesperança. São aquelas pessoas que ainda não despertaram para a imortalidade da alma e veem a dor apenas como uma punição, não como uma oportunidade. Então, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo inteiro é Bem-aventurados os aflitos. Ele vai falar sobre justiça das aflições, sobre causas atuais e anteriores das aflições, sobre esquecimento do passado, sobre bem e mal sofrer, a perda de pessoas amadas, as mortes prematuras e a melancolia. Ele mostra que o sofrimento pode ser um meio ou de expiação ou de prova, mas nunca é um castigo eterno. Expiação, se vocês lembram da palestra sobre a lei de causa e efeito, é o momento em que nós precisamos sofrer aquilo que nós causamos aos outros ou deixamos incompleto em outras vidas, porque somente sofrendo aquilo é que nós vamos aprender o peso, o valor, e não é porque o castigo é trazido para nós, é porque a energia que nós deixamos para trás incompleta precisa retornar para que a gente aprenda aquela lição. E isso é diferente da prova. A prova é quando a gente é testado nas situações semelhantes àquelas onde a gente falhou e a gente pode vencer ou sucumbir novamente e começar mais uma vez esse ciclo. Então, quando no capítulo do Evangelho ele fala sobre causas atuais das aflições e anteriores, ele fala que muitas vezes há coisas que a gente não consegue escapar. Seja uma doença, seja alguns problemas de relacionamento, problemas financeiros, os problemas que mais incomodam o ser humano, que a gente luta de todas as maneiras para mudar e não consegue. Então, muitas vezes são anteriores, é preciso que a gente passe por essas provas. Mas algumas coisas nós geramos nessa própria vida, que são as causas atuais, que é a nossa maneira de escolher as coisas, que é a nossa maneira de reagir à dor e ao sofrimento, que vai gerar coisas que a gente ainda vai precisar lidar com elas depois, né? Então vocês começam a entender que por essas imagens que estão aqui nesse quadro, nós podemos ver toda a humanidade, e não só necessariamente no momento de desastre ou de naufrágio, mas em momentos de testes que a gente enfrenta na vida, às vezes silenciosos, às vezes solitários, mas que nos levam a entrar em determinadas posturas. Essa aqui, que é a primeira, é quando a gente desiste diante da dor. A gente se joga, a gente quer ficar num canto e esperar aquela tempestade passar. Muitas vezes, porque
Espiritualmente, ainda não despertamos para entender que cada prova que a gente passa é um aprendizado e a nossa alma imortal precisa crescer e ir em frente, nunca pode estagnar, tá? Essa outra fatia aqui do meio do quadro são pessoas que estão sentadas, cabisbaixas, algumas em estado de choque ou de paralisia. Esses personagens, com expressões vazias ou perdidas no horizonte, refletem o estado de entorpecimento emocional. É típico de quem ainda não compreende o que está acontecendo. Representam a paralisia emocional, o momento em que a alma precisa de tempo para elaborar a dor, mas ainda não despertou para reagir ou buscar o sentido. Aqui são os espíritos em estado de perturbação em que o sofrimento, o choque emocional, a perda, ou o trauma, ou a culpa, produzem uma suspensão temporária das forças do espírito de reagir. Que você lembra que às vezes a gente se sente realmente paralisado diante de certos acontecimentos da vida, ou cansado de enfrentar tantas dificuldades. E aí a gente fica nesse estado temporário de sem forças. Nesse momento, a alma não consegue ainda atribuir o sentido àquilo que ela está vivendo, não tem forças para reagir e nem alcançou o despertar necessário para buscar o auxílio espiritual. Permanece num tempo psíquico de elaboração silenciosa da dor. Aí o Kardec fala que nessas questões 165 e seguintes, que a perturbação pode ocorrer no estado de encarnação quando o espírito sofre um forte abalo moral. Esses espíritos representam o momento de transição, que ainda não aprendemos a reagir e nem aceitar o processo evolutivo. É nesse momento que nós mais precisamos. Lá na frente, nós temos mais um pedacinho de análise com a visão psicológica conectada à visão espiritual dessas posturas. Então, vamos ficar com isso aqui guardado num cantinho e depois a gente volta para ele, das figuras sentadas em estado de paralisia. O próximo é o pai que sustenta um filho caído, né? A dor que testa os nossos limites. No canto inferior, uma figura paterna segura o corpo de uma criança, aparentemente sem vida. Essa cena representa o sofrimento que não se explica racionalmente. São as provas mais duras da existência humana. São as perdas precoces, as separações inesperadas, os lutos que parecem injustos, as despedidas que chegam antes do tempo. E lembrem-se que aqui não se fala só de morte física, mas também de separações de casais, de amigos, de empregos que a gente perde. Tudo isso gera luto na nossa alma também. Por isso é dito aqui, os lutos que parecem injustos e as despedidas que chegam antes do tempo, que nos confrontam com a nossa impotência e nos convidam à fé mais profunda. E talvez essa seja a dor mais difícil de todas. É a dor de não poder fazer nada. Você se sente impotente, você se sente sem poder nenhum de poder mudar aquela situação. A única coisa que você pode fazer é enfrentá-la. Então, na balsa, ninguém controla o mar. Assim também, em certas fases da vida, nós não controlamos o destino daqueles que amamos. Por causa de uma reação nossa, desencadeiam-se outros acontecimentos, ou por causa da reação de uma pessoa, desencadeiam-se outras respostas em nós, porque é chegado o momento daquele aprendizado, é chegado o momento daquele crescimento que a vida traz à força, muitas vezes. E por isso a doutrina espírita ela não romantiza a dor, mas ela também não vê a dor como punição. No Livro dos Espíritos, essas questões de 934 até 36, eles explicam que tais dores fazem parte das expiações necessárias, mas contêm valiosas lições de desapego e fé. André Luiz também fala no Nosso Lar. Inúmeros reencontros acontecem no plano espiritual, mostrando que mães reencontram seus filhos, casais se reconhecem, amigos retomam seus laços. Quando nós perdemos alguém que amamos, nos sentimos à deriva.
E às vezes a gente pensa que ama, e nem é sempre assim, porque eu tenho vários exemplos na família de casos que pessoas muito idosas, que deram muito trabalho nos últimos anos de vida, que foram cuidadas, acamadas por 14, 15 anos pelos seus cuidadores, que não aguentavam mais o trabalho, a exaustão. Quando eles perdem essas pessoas, a gente se sente à deriva e sente um vazio imenso, porque até das coisas desagradáveis e difíceis, a gente tem dificuldade de se desapegar e sair da nossa zona de conforto. Então, não que isso diminua o amor, mas a gente até esquece de reconhecer que aquela situação já estava nos levando ao limite, já estava nos incomodando e que é por isso que a gente queria quebrar com aquilo, ou quando Deus, ou o próprio destino, leva aquele ente querido no determinado momento, a gente se sente realmente à deriva, a gente sente um vazio muito grande. E o Espiritismo nos ensina que essas provas não são castigos, mas lições de amadurecimento da alma. Deus não tira de nós quem nós amamos, apenas nos convida a aprender que o amor não pertence ao tempo. A separação é temporária, o reencontro é lei, porque o espírito é eterno e o amor também. Mas Joana traz na sua sabedoria essa frase que diz que há dores que exigem silêncio, recolhimento e amadurecimento interno antes de se converterem em aprendizado. Então, no momento em que nós estamos passando por aquela profunda dor da perda, da separação, do afastamento, é, precisamos aprender a buscar o silêncio interior e todas as ferramentas de conhecimento que nós temos em nossas mãos, ao nosso alcance, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito e compreender que quanto mais amadurecimento espiritual, através do conhecimento que liberta, mais fácil vai ser enfrentar a dor e compreender que tudo isso é temporário e tudo isso faz parte do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Essa outra imagem, que são os homens acenando para o horizonte, não, antes dela tem essa aqui, que são alguns homens que estão sustentando o corpo dos outros, puxando e empurrando para frente. Alguns homens ainda erguem os companheiros. Eles seguram os que desmaiam, apoiam os que estão caindo. Eles são o reflexo do espírito que não pensa só em si, mas se dedica a aliviar o sofrimento do outro, mesmo no meio da própria crise. Eles representam a solidariedade espiritual, a caridade como força de elevação moral, que dá sentido ao sofrimento e o transforma em amor. Eles são o retrato da caridade como virtude maior, como ensinado por Jesus e reafirmado incansavelmente por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Ele demonstra a força do amor ao próximo. Mesmo diante do sofrimento extremo, revelam que o auxílio mútuo é um caminho de regeneração para todos os que estão envolvidos. E aí a gente chega nesse outro homem aqui, que está com o braço levantado, apontando para frente, mas olhando para trás para os seus companheiros que ainda estão, de certa forma, estarrecidos. Esse homem representa a fé ativa. Um dos momentos mais simbólicos dessa obra está na figura que aponta e acena para o navio ao longe. Ao seu redor, alguns o seguem com o olhar, sustentando. Esses personagens representam a esperança viva, a fé que ainda pulsa mesmo na escuridão, o impulso da alma que acredita que algo maior virá. Porque a fé passiva, ela espera. A fé ativa, ela levanta. A fé passiva lamenta o mar, a dor, o sofrimento, as tempestades. E a fé ativa, ela procura terra, o porto seguro, a segurança de estar com os dois pés firmes. Então, esses personagens representam espiritualmente os missionários discretos, os médiuns conscientes, os trabalhadores do bem, os espíritos já despertos. Eles são aqueles que, mesmo cansados, ainda encontram forças para dizer: vamos continuar, não desistam, há esperança. Porque o Espiritismo ele não propõe uma fé cega, desde o princípio.
não propõe uma fé cega, emocional e nem supersticiosa. Kardec diz, está lá no início, a primeira frase do Evangelho segundo o Espiritismo, além de tudo, é isso. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O verdadeiro progresso, ele nasce quando o ser deixa a ignorância e passa a entender a finalidade das suas provas. E são os espíritos despertos que, mesmo feridos, escolhem servir, porque a verdadeira fé não espera milagres, ela se torna um milagre na vida dos outros. E vocês podem ter certeza disso. As pessoas mais ocupadas, as pessoas mais cheias de tarefas, são sempre as pessoas que vão ter tempo para te ajudar. São sempre as pessoas que vão estar dispostas, porque essas pessoas, elas já têm dentro de si esse componente desperto de que é dando que se recebe, é fazendo que você mais cresce, é doando aquilo que você tem, que você se enriquece ainda mais, e sem pretensão, porque quando a gente compreende que todas as provas têm um motivo, através desse estudo, através desse aprendizado, e tudo aquilo que a gente passa está ali para nos ensinar alguma coisa. Por isso que eu botei esse lado aqui, todos esses livros que vocês podem depois ler e pesquisar sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre a fé que transporta montanhas. No Livro dos Espíritos tem várias reflexões, inclusive eu acho muito interessante essa que diz: é suficiente não fazer o mal? E os espíritos respondem: não, não é suficiente só não fazer o mal. Porque para não fazer o mal, basta você ficar de braços cruzados e não fazer nenhum mal, mas também você não está fazendo nada positivo. Para que você realmente possa crescer, é necessário fazer o bem. Não basta só se omitir, é preciso ser proativo no lado do bem. O livro dos médiuns vai mostrar a missão moral dos médiuns conscientes. O livro de Emmanuel, que vocês têm aí no GEAC, Fonte Viva, Pão Nosso, vão trazer mensagens sobre fé. Os livros de Joana, nem se fala, são reflexões sobre espiritualidade responsável e maturidade emocional, que é uma das coisas que a humanidade está mais distante. Então, utilizando essa imagem da balsa como símbolo de travessia, ela é símbolo da fragilidade da condição humana, mas também da esperança e da travessia da alma. Mesmo com poucos recursos, os sobreviventes tentam se manter vivos, e nesse esforço nós vemos a luta íntima do espírito quando tudo ao redor parece ruir. Espiritualmente, isso lembra as provas e os momentos limite em que o ser busca sentido, fé e direção, aprendendo que a vida não se reduz ao naufrágio das circunstâncias, mas se amplia na confiança em Deus e na força moral que renasce por dentro. Essa imagem do naufrágio, ela é muito simbólica porque em vários momentos da nossa vida a gente precisa abandonar o navio, o navio das nossas crenças limitantes, dos lugares que a gente conhece, está acostumado, das coisas que a gente sempre fez e acha que sempre vai fazer, dos lugares que a gente morou e sempre acha que vai morar. E em determinados momentos a vida nos chama, nos empurra até. Saia desse navio, porque se você ficar aí agarrado com tudo que tem aí, você vai afundar junto com ele. Então, é necessário que espiritualmente a gente cresça o tempo todo e atravesse as pontes de ligação que nos levam à nossa própria evolução, dando muitas vezes esse salto de fé. E o que é esse salto de fé? É quando você está na beira do penhasco, figurativamente, não vê ainda o outro lado, mas sabe que o outro lado está lá e resolve pular. Resolve soltar as amarras que prendem você ao conhecido e o que você já está acostumado e resolve ir em frente, seguindo as vozes do seu coração, que são as vozes de Deus através da sua consciência, dos espíritos de luz que te amparam nessa caminhada, porque você sente a necessidade de ir em frente e, portanto, você está cumprindo aquilo que é necessário na sua jornada de evolução.
sem ser impulsivo, sem ser irresponsável, sentindo realmente o impulso profundo de seguir em frente. E o naufrágio, ele representa o colapso do ego e da ilusão. Essa embarcação destruída representa a queda das nossas estruturas materiais e do ego humano. Representa tudo aquilo em que nós nos apoiamos para ter segurança. Tudo aquilo que a gente julga que é definitivo, os bens, o status, as relações de posse, o controle, as certezas, o próprio ego, né? E às vezes a alma precisa naufragar por dentro para poder sair dessa zona de conforto. Ela precisa ver que desmoronando o orgulho, a autossuficiência, não preciso de ninguém, faço tudo sozinho, não preciso pedir ajuda. A ilusão de controle, isso aqui eu só vou fazer dessa forma, não vou fazer de uma maneira diferente. Então, de repente, a vida leva você a ser obrigado a fazer aquilo totalmente diferente. Então, você perde a ilusão do controle. A falsa segurança de ter, para então despertar para realidades mais elevadas. Porque enquanto tudo parece firme, o espírito não se questiona, ele se acomoda, não é verdade? A gente se acomoda mesmo quando há situações que já estão nos incomodando, mas tá tudo ali. Mais ou menos eu já conheço. Isso aqui não é muito agradável, me incomoda, mas eu já conheço, não preciso pensar muito, não preciso raciocinar, não preciso sofrer. Só que aquilo não é bom para gente. Quando o que é externo desaba, abre-se espaço para a reconstrução íntima. Nasce a humildade, clareia-se o propósito e o espírito aprende a se firmar naquilo que não afunda, aquilo que é permanente, que é a sua consciência diante de Deus. Então, o Espiritismo, ele nos ensina que nós trazemos de outras encarnações hábitos cristalizados, vícios morais, padrões de egoísmo, crenças limitantes, automatismo do passado, que são coisas que a gente faz repetidas vezes porque a gente sempre fez assim. Então, essa noção de que nós trazemos isso de outras encarnações, não foi só nessa que a gente adquiriu tudo isso, faz com que a gente olhe para as coisas de uma outra forma, com que a gente compreenda o quanto a gente realmente precisa mudar. E se tiver tudo bem, relativamente bem, se tiver tudo acomodado, a gente não faz nada. A gente continua repetindo, porque é muito mais fácil. Eu sempre falo isso nas palestras. As trilhas neurais, o modo como o nosso cérebro reage às coisas já é muito no hábito. Elas já são trilhas profundas onde a gente sempre caminha. Para você abrir uma trilha nova, um caminho novo, começar algo diferente, exige disciplina, muito trabalho e muita dedicação, porque a sua tendência vai ser voltar para aquilo que você já conhece. É tão fácil voltar para aquilo que você já está acostumado, como se já tivesse, o corpo já tivesse naquele ritmo, né? Então, para você mudar e criar novos caminhos, abrir novas trilhas nessa mata que são as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, vivências, é preciso muita disciplina para você superar tudo isso. Imagine que vem de outras vidas. Então, a função das provas difíceis na nossa vida, segundo o Livro dos Espíritos, elas não vêm para destruir a gente. Elas vêm para destruir aquilo que nos impede de crescer, que é aquilo que a gente está habituado, mas que nem sempre nos faz bem. Tá aqui a questão 115. Ele pergunta: os espíritos foram criados simples e ignorantes, e, no entanto, eles estão fadados à perfeição. Qual é o objetivo da encarnação? É expiação, é progresso, é aperfeiçoamento do espírito. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações? Sim, pelo esforço e pela vontade. Então, essa embarcação destruída simboliza o colapso do ego. Aquilo que pensávamos ser a nossa segurança se desfaz. Mas não é o espírito que afunda, são as ilusões. E Deus permite certos naufrágios morais, naufrágios emocionais, para que a alma aprenda a se firmar naquilo que é eterno. Quando o exterior cai, o interior desperta. E o espírito descobre que a sua verdadeira âncora não está nas coisas do mundo, mas na consciência diante de Deus.
Aqui tem algumas palavras de Jesus que, em vários pontos da Bíblia, ou seja, em vários lugares do Evangelho, segundo o Espiritismo, vão estar nos lembrando sobre tudo isso que a gente está falando. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. A fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo isso que a gente vem falando ao longo desses anos nas nossas palestras mensais, né? Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar também o teu coração. Esses postulados espíritas que vocês podem utilizar para se aprofundar nesse tema, nesse conhecimento, são justamente provas e expiações, como o despertamento do espírito, a lei de progresso, no capítulo 10 das leis morais, a lei do progresso, a fé raciocinada, a presença constante do amparo espiritual na nossa vida, o desapego e a impermanência das coisas, a reforma íntima e a lei de causa e efeito, que está implícita em todos os ensinamentos trazidos por Jesus e pelos Espíritos. Então, aqui nesse trecho, mais adiante, eu trago para vocês as perspectivas psicológicas, como se fossem roupas que a gente veste para poder vivenciar determinadas situações da vida. Essa imagem representa uma parede onde foram colocados vários papéis de parede um sobre o outro. Essa parede perdeu a identidade dela. Nós não sabemos mais nem como é que é essa parede, que cor ela tem. E isso acontece com a gente na vida. Muitas vezes a gente vai colocando uma roupa, outra roupa, uma personalidade, uma persona, uma postura para conviver e ser aceito em sociedade ou com as pessoas que a gente conhece, e a gente nem sabe mais onde é que nós estamos. E é aqui nesse momento de dor e sofrimento que nós estamos refletindo a respeito, é que a gente vai começando a aprender a encontrar a nós mesmos, no fundo do oceano das nossas emoções, pensamentos e sentimentos. Então, a imagem do homem perto do mastro que está tampando os ouvidos, ele representa, num contexto de sofrimento, alguém que não consegue mais processar a dor. É uma defesa contra o excesso. Quando o ambiente interno e externo fica insuportável, com gritos, com vento, com água, com ordens gritadas, com luto, crianças que enfrentaram famílias onde os pais se separaram e viviam brigando constantemente. Eu sou uma dessas crianças que me lembro claramente de estar num canto da sala tampando os meus ouvidos porque não aguentava mais aqueles gritos. Eu não conseguia entender, eu não conseguia saber como processar aquela dor. Então, o psiquismo tenta reduzir a entrada dos estímulos. E isso não é uma fraqueza. É um esforço desesperado de manter o seu eu inteiro. É uma espécie de dissociação, de apagamento. Quando a gente vive momentos de trauma, o corpo pode entrar nesse modo freeze, congelar, paralisia, e a mente busca um lugar sem som, como se desligar, se você se desligar, fosse a última forma de você se proteger. O nosso corpo fala. Eu sempre estudei as posturas corporais e tem vários livros sobre linguagem corporal. Quando você olha para as pessoas na rua, quando você estuda um pouquinho sobre esse tema das posturas corporais, você compreende muito mais as pessoas do que antes. Por exemplo, pessoas que andam com os ombros curvados assim para frente, que muitos jovens fazem isso, são pessoas muito tímidas, são pessoas envergonhadas, que elas têm vergonha de se abrir e de expandir o seu peito e enfrentar o mundo assim de frente. Pessoas que não olham para você nos olhos são pessoas envergonhadas ou são pessoas que mentem, que escondem e que não estão dizendo as coisas de forma adequada. Tem uma série de posturas que você pode observar muito bem as pessoas. A PNL, que é a programação neurolinguística, ela estuda até o movimento dos olhos. Se a pessoa está olhando para cima, para baixo, para o lado. E tem uma série inteira, não sei se é no Netflix, em que canal, se chama Lie to Me.
e é um detetive que descobre muito das pessoas, e existe a ciência que estuda todo esse comportamento humano. As pessoas, os políticos, por exemplo, quando estão falando em público e estão mentindo, eles estão sempre olhando para baixo, eles não estão olhando para as pessoas. Quando a pessoa está muito envergonhada de algo que ela fez, os cantos da boca vão cair um pouquinho aqui para os lados. Então, tem uma série. Imagine se o ser humano está já nesse estágio de compreender as posturas humanas e ver o corpo falando sobre quem você é por dentro. Imagine com conhecimento espiritual. Como nós podemos compreender melhor e lidar melhor com as pessoas ao nosso redor. Então, tapar os ouvidos também pode simbolizar que você não quer ouvir, que você não está conseguindo lidar com aquela realidade, nem com seu próprio pensamento. Então, quando a tempestade interna grita, o primeiro cuidado pode ser reduzir os estímulos e voltar ao seu interior, com a respiração, com a oração, buscando ritmo e silêncio antes de tomar qualquer decisão. Então, antes de mais nada, lembram da Água da Paz do Chico Xavier, né? E aqui está incluído esse pedacinho, que é para, respira, fique em silêncio um pouquinho antes de tomar qualquer decisão, para que você não reaja ao desespero nem à raiva. Isso está relacionado ao espiritismo como instinto de conservação, que é uma das leis naturais, que você precisa se proteger do excesso. A vigilância e a oração, que é a disciplina mental, você vai selecionar que tipo de pensamentos estão entrando na sua mente, que tipo de conversas, que tipo de ambiente você está escolhendo frequentar. E cuidar da porta de entrada da mente, porque em estados de fragilidade emocional, nós ficamos mais vulneráveis à presença dos obsessores. E eles nunca vão entrar em nós mentalmente se a gente não deixar a nossa porta aberta. Então, essa higiene psíquica e essa sintonia com a luz, ela vai acalmar essa tempestade interna e, ao invés da nossa mente sintonizar nas faixas de medo, de desespero, nós vamos reduzir os estímulos, mudar a frequência, menos ruído, mais discernimento, mais proteção contra as influências espirituais negativas. Por isso que é tão importante o conhecimento. Porque eu falo isso tudo de uma vez, numa palestra que dura 1 hora, não tem como você processar tudo isso. Isso são apenas pinceladas para que você compreenda. Olha, tem esse assunto. Eu preciso saber mais sobre isso. Não dá para a gente saber tudo, mas dá para a gente focar naquilo que está mais presente na nossa vida no momento e aquilo que exige mais a nossa atenção. Pode ser que seja isso, vigilância e oração. Aprender a meditar, aprender a silenciar, para que você faça essa higiene psíquica e você possa se proteger. Não só das influências de obsessores desencarnados, mas das influências dos encarnados também, que eles atingem a nossa mente com toda a força, pode ter certeza, porque somos todos espíritos, né? Essa outra imagem mostra esse homem olhando para trás e o braço apontando para frente. É a liderança dos momentos de tensão. Apontar para frente é convocar. Olhem, ercam-se, vamos, sinalizem, está aqui. Olhar para trás é tentar puxar o grupo junto, porque a esperança sozinha não basta. Ela precisa de uma adesão coletiva. E esse aqui representa os espíritos que muitas vezes na vida são âncora e são antena. São âncora porque representam a lealdade, o vínculo, a responsabilidade, o cuidado com o grupo. E são antena porque eles têm a visão, a intuição, a percepção do caminho, aprendem a ter a liderança no meio do caos. E aí você tem que diferenciar o grande risco emocional que é carregar o destino dos outros nos seus ombros. Aqui, essa roupa, esse personagem, ele pede maturidade para que você aprenda a influenciar sem controlar ou a ajudar sem querer carregar os outros, porque isso também não é ajuda. A persuasão como sobrevivência, que é convencer os outros e também convencer a si mesmo. Quando você, o mecanismo humano muito profundo, quando você está pregando, falando para os outros ter esperança, você também se fortalece e você também se estabiliza. Então você não está falando só para os outros, você também está falando para você mesmo em voz alta. E isso nos liga aos postulados espíritas pela lei de sociedade, que ninguém evolui isolado,
a nossa travessia humana é coletiva. Olhar para trás representa o chamado do espírito para a fraternidade. Representa aqui também o livre-arbítrio com responsabilidade pessoal, porque você pode apontar o rumo, inspirar, oferecer a mão, mas cada um tem o seu tempo de entendimento, e isso vai libertar você da culpa e da mania de salvar os outros. Isso é muito importante que a gente se lembre, porque caímos muitas vezes nesse grande erro. Quando a gente adquire um conhecimento que nos fez bem, a gente quer compartilhar com os outros. Queremos falar: olha, isso aqui é tão bom, isso aqui me fez tão bem. Mas o outro, às vezes, não está preparado, não está ainda no seu tempo de entendimento. E está tudo bem. Não é por mal, é porque a bagagem que levou você até aqui, a esse momento de compreensão, ainda não é a bagagem que o outro adquiriu. Ele ainda está enfrentando outro tipo de lutas, outro tipo de desafios que você talvez não esteja, porque cada um de nós precisa acertar determinadas coisas. E então, não adianta você querer se desesperar ou se sentir cansado ou culpado porque o outro não entendeu, porque o outro não enxergou, porque o outro não viu com os seus olhos. E também compreender que você não consegue salvar a todos. Vocês sabem muito bem que a imagem de alguém que vai salvar uma pessoa que está se afogando é. Se você não tomar cuidado, existem técnicas para você poder ajudar alguém que está se afogando. Você vai de longe, fala com a pessoa: olha, eu vim te ajudar. Não me agarre, não aperte os meus ombros, eu vou ajudar você. E aí você vai por trás da pessoa, pega a pessoa com o braço assim por baixo dos braços dela e vai puxando ela, nadando de volta para a praia. Porque no desespero daquela pessoa, ela simplesmente pode afogar você, que ela não está raciocinando, ela só quer se salvar, é um instinto de sobrevivência. Então ela empurra a sua cabeça, empurra os seus ombros, quando você nem percebe, está se afogando. Por isso que não é assim, ah, vi alguém se afogando e vou lá ajudar. Existem técnicas e por isso os salva-vidas são treinados, né? É importante que a gente saiba aplicar isso também à nossa vida. Às vezes a gente quer. Nos livros de André Luiz tem muitos exemplos sobre isso. Um deles era quando uma das primeiras caravanas que ele ia com os outros espíritos para o umbral mais profundo, ajudar as pessoas, e eles passavam num lugar que tinha um poço de alcatrão e uma pessoa se afogando lá dentro, pedindo ajuda. E ele queria ajudar. E os espíritos disseram para ele: Não, André, ele não está preparado ainda. Ele ainda precisa passar por isso. Mas como? Nós não estamos aqui para ajudar a fazer caridade. Como é que a gente não vai ajudar essa pessoa? Isso é um absurdo. E voltou e tirou o homem lá de dentro, que aquele homem tinha sido um fumante por muitos e muitos anos. Então aquilo ainda estava muito impregnado no espírito dele. Enquanto ele estava na terra, ele havia fumado por mais de 50, 60 anos, e ele ainda estava exalando aquele alcatrão, que é o que tem no cigarro, e ainda gerava aquele tipo de energias tóxicas, ele ainda estava preso àquilo. Então o André foi, tirou ele e procurou ajudá-lo e começou a caminhar. Ele, vamos, meu irmão, não sei o quê. Daqui a pouco, quando ele olhou para trás, o homem foi e se jogou no poço de alcatrão de novo. E aí os mentores disseram, tá vendo? Ele não estava preparado ainda. E não é para culpar, nem dizer que é um castigo, nem punição. É apenas a lei da natureza que, através das nossas energias, a gente só vai aprender aquilo quando a gente estiver pronto. E quando a gente estiver pronto, aquilo vai desaparecer, porque o propósito do sofrimento não é punição, é aprendizado. Quando você aprende, o sofrimento se dissolve porque ele não faz mais sentido. Ele não é mais necessário, né? Aqui também ele fala sobre caridade como método de progresso, porque convencer com a agressividade endurece e causa resistência. O exemplo e a ternura abrem portas. E no Espiritismo, a transformação real é íntima, e fora é só o reflexo daquilo que a gente já transformou por dentro. Também as provas de liderança e serviço, que há encarnações em que a nossa tarefa é ser ponte, segurar o que desmorona e sinalizar o horizonte.
Mais adiante, nós temos o homem que está no centro da imagem, que se agarra na capa do homem que está na frente, tentando se levantar. Então, aqui o apego em modo de emergência. A gente se agarrar à capa, figurativamente, não é só um ato físico, é um ato simbólico. No momento de trauma, a pessoa busca um objeto, seja alguém, seja alguma coisa, seja uma ideia, para não se desintegrar, para não perder a sua identidade. Então, o outro, aquela ideia ou aquele alguém, acaba virando um corrimão existencial para que você consiga se levantar. Só que a dependência e o contágio emocional, né? Quando o homem à frente tenta levantar, o de trás pega carona nessa energia. É como se ele dissesse: se você consegue, talvez eu também consiga. A esperança funciona muito por imitação e contágio. Em situações extremas, o psiquismo pode regredir a formas como na infância, buscando segurança. Não me deixe, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Então, a maturidade emocional é que vai diferenciar essa linha tênue entre pedir ajuda sem sugar a energia do outro e oferecer ajuda a quem precisa sem se quebrar e se desmoronar também. Porque há momentos em que você, como eu dei agora o exemplo de salvar alguém se afogando, há momentos em que você tem que salvar a sua vida. Há momentos em que você tem que cuidar de você mesmo. E não é que você é ruim e vai deixar o outro sofrer. É que o outro precisa ainda daquele momento para crescer, para aprender, para amadurecer. E não dá para você levar você mesmo e levar alguém que ainda não aprendeu aquele momento. Então, às vezes, é preciso saber deixar para trás. É preciso seguir em frente. É preciso ser ponte, é preciso ajudar porque a esperança cresce quando estamos todos juntos e nós inspiramos uns aos outros, mas às vezes é preciso sim seguir em frente. Isso aqui vai tocar nos postulados espíritas através da interdependência na lei de sociedade, que Deus nos fez para caminhar em conjunto. Nessa imagem, ninguém se salva sozinho. Existem mãos que ajudam, capas, ombros, pessoas que chamam por socorro. A caridade e a fraternidade como um sustento real. A capa simboliza o manto do amparo, a presença, a escuta, o gesto simples que impede a queda. O livre-arbítrio e a responsabilidade, porque quem se agarra não pode transferir a sua tarefa para o outro. Cada espírito vai precisar, no tempo certo, assumir o seu próprio caminho e se levantar. E as provas relacionais, que são aquelas que a gente mais vive, onde a gente mais sofre, nos relacionamentos. Há aprendizados específicos nesses vínculos. Relacionamentos de trabalho, relacionamentos amorosos, pai, mãe, irmãos, parentes, pessoas que moram na mesma, vizinhos. Então, esses relacionamentos vão gerar aprendizados, por exemplo, da humildade, onde você tem que aprender a pedir, da paciência, onde você precisa aprender a suportar, da força que você precisa para continuar, discernimento para não se anular e gratidão para reconhecer aquilo que você recebe também, né? E a última imagem, que é desse homem com um pano vermelho e o outro com um pano branco, acenando para esse navio que está quase invisível nessa pintura. A gente quase não discerne que aquilo é um navio, mas ele está vendo. É a esperança ativa. Ele não está apenas esperando que venha o resgate, a solução. Ele faz um gesto que busca alterar o destino. Ele sinaliza e, simultaneamente, ele tenta erguer aquele que estão atrás dele. É uma esperança ativa, a esperança como trabalho. E o altruísmo em momentos de dificuldade, em contextos extremos, nós acabamos por ajudar os outros vai servir também como salvação para nós mesmos. Porque se eu sustento o outro, eu também sustento a mim. É a mesma história da esperança compartilhada. Às vezes é preciso que a gente ocupe a nossa mente, fazendo alguma coisa por alguém, para que a gente se esqueça temporariamente dos nossos problemas, ou coloque os nossos problemas em perspectiva e veja como eles são pequenos comparados aos sofrimentos dos outros. É como a gente diz, é perrengue chique, né? O sofrimento que a gente passa,
às vezes é irrisório diante do sofrimento que tantas outras pessoas passam. E quando a gente sai de si mesmo para ajudar o outro, isso aparece claramente quando a gente permite. Então, esse está relacionado ao espiritismo com a caridade em movimento, porque o braço que levanta traduz o essencial: amar é servir. O espiritismo insiste nisso como um caminho de libertação íntima. A lei de sociedade, a rede de auxílio, que esse pano vermelho é o reconhecimento de que a gente precisa uns dos outros. Nós, encarnados pela fé, também precisamos do amparo espiritual. Não podemos caminhar sozinhos. A busca de ajuda através da prece, que espiritualmente acenar é como orar, tipo pedir ajuda, não para mudar o destino, mas para mudar a nossa sintonia e abrir caminho ao socorro que é possível chegar até nós. Porque às vezes a gente está em profunda dor e sofrimento, mas a gente se esquece de pedir ajuda. Se a gente não falar o que está sofrendo, o que está vivendo, o que está sentindo, como é que as pessoas podem se aproximar de nós para nos ajudar? Nem sabem às vezes que a gente precisa de ajuda. Por isso é tão importante a comunicação. Aqui ele fala também de mediunidade, intuição, inspiração, que em momentos limites as decisões surgem como um lampejo de lucidez e que essa postura de esperança e serviço favorece a nossa inspiração do bem. E o mérito moral e a reforma íntima, que esse homem não está apenas tentando sobreviver, está se tornando melhor no meio da prova. E isso é o progresso do espírito. Além disso, tem uma mulher lá no cantinho, perto do mastro, com as mãos juntas em oração. Isso representa a busca de sentido. Quando o controle externo acabou, o ser humano tenta recuperar um eixo interno. Orar é muitas vezes tentar organizar o caos. E essas mãos juntas não são apenas um símbolo religioso. Elas são um gesto de pausa, de recolhimento, que organiza a mente quando o medo quer dominar. Lembrem que a ciência estuda que nós temos dois hemisférios cerebrais: o lado direito, que é responsável pela razão e por todas as coisas lógicas, matemáticas, e o lado esquerdo, que é a emoção, a criatividade, é, que hoje em dia já se sabe que isso tudo está junto. Mas quando a gente junta esses dois lados do nosso corpo, é como se a energia formasse um circuito completo e a gente se sente seguro em si mesmo, como se a gente estivesse se segurando realmente em alguma coisa, e ao mesmo tempo é um gesto de reverência para a divindade, para algo que está acima de nós. Então, aqui ele representa também a atenção plena como sentido. Ela fixa o coração num ponto estável, que é o mastro ou é a oração, para não ser levada pela tempestade interna, e isso ajuda a pessoa a voltar ao seu centro. A esperança quieta, que não é passividade, mas uma força interior, pois em crises a calma de um só pode sustentar muitos. E a diferença entre entrega e desistência. A postura dessa mulher mostra o quanto nós podemos adquirir forças no recolhimento e na elevação do nosso pensamento a essas forças divinas. Aqui nos postulados espíritas, a gente vê a fé, desculpe, a prece como uma ligação e sintonia profunda. No espiritismo, orar é elevar o pensamento e o sentimento, mudando o campo mental e favorecendo a inspiração, a serenidade e o amparo. A vigilância mental, que essa mulher está praticando a disciplina, do espírito, ela não dá espaço para o desespero, não alimenta imagens de derrota, apenas silencia e entrega. Que tem momentos na vida que você realmente não tem o que fazer. Então, pouco vai adiantar você se desesperar, gritar, ficar ansioso, nervoso, preocupado. Não vai adiantar. Então, às vezes, a única coisa que você pode fazer, que é a melhor de todas, é silenciar. Fechar os seus olhos, buscar essa força interna que liga você ao seu Criador, pois todos somos filhos desse mesmo Pai e todos estamos destinados à perfeição. Então, nós temos essa conexão direta com as forças da luz cada vez que a gente fecha os olhos e silencia esse mundo externo e busca esse contato com essa luz, nós conseguimos nos acalmar e enxergar as coisas
de uma forma completamente diferente. Até as respostas que a gente não tinha aparecem. É só a gente dar um tempo. O amparo espiritual, eu disse, a oração é um pedido de luz que melhora a receptividade ao socorro, não como um milagre automático, mas como um reajuste de vibração e lucidez. O perispírito e a recomposição de forças, porque em sofrimento intenso, a mente desorganiza o corpo e o ânimo. A prece com a respiração, o recolhimento, o silêncio, ajuda a reordenar essas energias, trazendo equilíbrio emocional e físico possível. E a fé raciocinada, ela não nega o perigo, mas ela se ancora em Deus para agir melhor, pois é uma fé que consola e fortalece. Aí a gente chegou mais perto dessa parte onde eles começam a enxergar o navio, que é a esperança no horizonte. O centro desse quadro traz um ensinamento muito profundo, que é a fé e a esperança não dependem só do objeto externo. Tudo que eu venho falando agora nos slides anteriores. A fé e a esperança dependem do que acontece dentro do grupo, da união, da coragem, da oração, da caridade, da escolha íntima, de não ceder ao desespero. Porque há resgates que vêm de fora, mas há resgates que nascem dentro de nós. Já no fundo da tela, que está lá na frente, há esse pequeno ponto de luz que é o navio. Ele simboliza a salvação possível, o socorro que se aproxima, o renascimento depois do limite. E no plano espiritual, ele lembra o amparo de Deus, que nunca nos abandona. Às vezes esse amparo não é tão rápido como a gente queria, nem na hora que a gente esperava. Às vezes não é dessa maneira, mas ele sempre chega como força, como direção e como oportunidade de recomeço, desde que a gente realmente peça com humildade. E tem um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro mais qual capítulo, mas ele fala: as grandes provas são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um crescimento moral, desde que sejam aceitas com o coração em Deus e sem reclamar. Aí eu falo, às vezes, brincando, quando eu cito isso, que eu digo, estragou tudo. Porque as grandes provas são indício de um fim de sofrimento. Ai, meu Deus, que bom. Então, estou sofrendo muito, tá bom que eu estou perto do fim. Seja um mês, seja um ano, seja alguns anos, mas eu já estou mais perto do fim do que o começo. Aí, quando ele fala, quando aceitas com o coração em Deus e sem reclamar, estraga tudo. Porque o que mais a gente faz na vida é reclamar. Reclama, critica, sofre e sofre de novo. Então é como se aquilo todo fosse desperdiçado e a gente voltasse para o ponto inicial. Tudo de novo a gente tem que aprender. Porque no momento em que a gente aprende a não reclamar, não quer dizer que você gosta do sofrimento e que você está aceitando tudo, achando tudo maravilhoso. Mas quer dizer que você compreende que aquilo está ali para o crescimento do seu espírito, que aquilo é necessário para a sua evolução. Então, seja o que for, meu Deus, me dê forças para eu passar por isso e que eu possa aprender o quanto antes o que isso precisa me ensinar, para que isso possa seguir o caminho dele e eu o meu. Então, lembra o amparo de Deus que nunca nos abandona e que não é imediato, nem como a gente quer, muitas vezes, mas que sempre chega como força, direção e oportunidade de recomeço. Aqui nos postulados espíritas, ele vai falar sobre a esperança como lei moral, que o futuro do espírito é ascendente. Nós estamos inseridos na lei de progresso. Então, esse ponto de luz é a lembrança de que nenhuma noite é eterna. O amparo espiritual e a previdência. O socorro não significa ausência de prova. Não quer dizer assim, não, vai vir ajuda, então a gente vai deixar de sofrer. Significa presença de sentido e de recursos, inspiração, fortalecimento, encontros, oportunidades. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho, um livro que a gente abre, um filme que a gente assiste, que nos traz, às vezes, as respostas e a inspiração que a gente mais está precisando. A sintonia coletiva, que o grupo que ora se ajuda e se organiza e cria um clima moral que favorece a lucidez e a proteção de todo o grupo. É a esperança reavivando a força coletiva. Por isso que é bom a gente
estar em contato com o nosso grupo espírita, com as pessoas que têm o mesmo pensamento, que vão buscar as mesmas coisas, porque assim a gente se fortalece. A caridade como um farol interno, porque quando alguém sustenta o outro, a luz já está existindo, a luz já começou a brilhar. O navio é apenas um sinal, mas a fraternidade é o combustível do resgate. Como dizia Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. E todas as citações que ele faz. Então, para a gente encerrar mais ou menos o nosso tema, juntei aqui os postulados centrais do Espiritismo com base nesse quadro que nós estamos analisando. Então, o quadro é uma metáfora visual poderosa da travessia espiritual da humanidade. Nós estamos todos no mar das experiências, entre perdas, reencontros, limites, recomeços. A cena não fala só de sobrevivência física, ela fala do que a dor revela em nós. Os medos que geram aquelas posturas que a gente viu dos personagens, seja da ameaça, da perda, do descontrole, as nossas inseguranças, o que que essa crise revela sobre nós que nos leva a ter essas determinadas posturas? Será que eu consigo? Será que eu sou digno? Será que eu sou capaz? O que que essas crises que nós estamos vivenciando estão tentando nos ensinar? O nosso ego, que são as defesas e as distorções que a gente faz das coisas, querendo manter o controle, querendo fugir dos problemas, querendo manter o nosso orgulho, a nossa postura, ou o heroísmo de salvar todo mundo, ou a dependência de ser salvo o tempo todo, ou o fatalismo, eu nunca vou conseguir, nunca vai dar certo, eu não mereço. Ou estamos desenvolvendo as virtudes, o que se refina nessa prova? A nossa coragem, a nossa solidariedade, a nossa perseverança, a nossa humildade, a fé ativa, a oração, a esperança. Isso é o que todas as crises da nossa vida estão tentando nos ensinar. E é aí que a mensagem espírita se torna consoladora e libertadora. A travessia não termina no corpo, ela continua na alma. Então, esse conhecimento que o Espiritismo nos traz de que a vida continua após a morte, é de que a morte não apaga a nossa consciência, ela apenas desloca o espírito para uma outra etapa da jornada, onde ele continua o aprendizado. Também o Espiritismo nos traz o postulado de que todos os sofrimentos têm uma causa e uma finalidade. A dor não é um acaso cruel de um pai vingativo e nem é um abandono divino. Ela pode nascer das nossas escolhas, dos desequilíbrios antigos, das provas que a gente precisa passar para se desenvolver. E a dor sempre tem uma finalidade educativa, que é despertar, corrigir a nossa rota, desenvolver as nossas virtudes, depurar o nosso coração. E isso não romantiza o sofrimento, porque Deus me livre, ninguém quer sofrer, apenas devolve o sentido a esse caminho. Já que ele é inevitável, o que que a gente está aprendendo com isso? Um outro ponto central do Espiritismo é que o espírito é imortal e a sua evolução é inevitável. Essa cena do sofrimento da balsa, como muitos momentos da nossa vida, é dura, mas não é definitiva. O espírito atravessa estágios, ele cai, ele levanta, ele aprende, ele recomeça. Mesmo quando parece que ele está recuando, a lei do progresso empurra ele para frente de novo. Então, esse quadro não representa só uma tragédia, é uma aula. Pelo menos foi assim que eu vi e por isso que eu quis falar dele. É uma imagem da humanidade em construção. O livre-arbítrio, que é uma parte central do espiritismo e vai definir como nós reagimos à dor, porque no mesmo mar, na mesma balsa, surgem respostas diferentes àquele sofrimento. É o desespero, é o egoísmo, é a coragem, é a oração, é a caridade. E o livre-arbítrio, ele não escolhe a tempestade, mas ele escolhe o rumo que você vai tomar, seu rumo interno. E é essa escolha que transforma as nossas provas em crescimento. Então, a grande mensagem espiritual é que todos estamos na mesma travessia, e é na dor que o coração revela quem ele escolhe ser. O sofrimento não mede a grandeza. A resposta que nós vamos ter a esse sofrimento é que determina o nosso crescimento espiritual. Alguns vão sucumbir, outros vão resistir.
Alguns vão se desesperar, outros vão aprender a amar cada vez mais. Alguns vão perder o sentido e os outros vão apontar para o horizonte até quando eles não estão enxergando nada, mas a fé que eles carregam diz: ali vai aparecer uma solução, ali vai aparecer uma resposta. Eu tenho fé, porque eu não estou sozinha. E aí nasce essa pedagogia da alma. A tempestade, ela pode nos endurecer ou nos lapidar, construir pessoas melhores. A mesma onda que derruba também pode ensinar a gente a se levantar. A mesma noite pode apagar ou acender a nossa fé. No olhar espírita, não estamos aqui por acaso. A vida sempre continua. O espírito aprende a cada prova e cada prova é uma chance de transformação, não pela dor em si, mas pela escolha íntima que fazemos diante dessa prova. Assim, o quadro nos lembra que a travessia humana é também uma travessia espiritual. A vida continua, a dor tem propósito, o espírito não morre e o progresso nunca falha. E diante das ondas, permanece a pergunta que realmente importa. Não é por que que isso está acontecendo comigo? E sim, o que é que eu escolho fazer com isso? Para que eu estou vivenciando tudo isso? A fé que nos sustenta, a caridade que vai sempre nos levantar e a esperança que vai continuar nos guiando. É isso que essa imagem está tentando nos ensinar. Não só essa, como várias outras vivências que a gente tem na vida, mas como a gente aprende de maneira visual, de maneira auditiva e de maneira vivencial, nós precisamos dessas imagens muitas vezes para nos lembrar o quanto a gente faz realmente essas posturas tantas e tantas vezes na nossa vida. Quantas vezes somos esses caídos que desistiram, quantas vezes somos esses com o braço assim, não vou fazer mais nada não, que não vai adiantar. E, no entanto, outras vezes temos a chance de ser esses que olham para frente e enxergam o que ninguém enxergou ainda, que é a resposta, o caminho. E aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje. Vamos encerrar a gravação para voltar, se vocês tiverem perguntas, e a gente poder continuar.